então pode me interromper. Não, beleza. A gente vai ter uma outra representante aqui da comissão que vai estar lendo as perguntas conforme elas forem sendo mandadas no chat. Então, a gente pode começar. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos, especialmente da nossa convidada de hoje, né? Vou apresentar aqui o currículo dela. A doutora Simone Costa possui graduação em licenciatura plena em Física pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em Física pela Universidade Federal de Campina Grande e doutorado em Astronomia pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Tem experiência em física, com ênfase na área de cosmologia. Atualmente realiza um estágio de pós-doutorado no Observatório Nacional, atuando em teses observacionais de modelos inflacionários e de teorias de gravidade modificada com os dados atuais das anisotropias, não sei se eu falei certo, da radiação cósmica de fundo e da estrutura de grande escala do universo. Bom, novamente a gente agradece a presença de todos vocês, desejo um ótimo minicurso a todos, e agora passo a palavra para a nossa convidada de hoje. Obrigada, Niara. Obrigada, Matheus, também pelo convite, o Matheus que entrou em contato comigo. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí, já estão vendo? Sim, estamos vendo. Okay. Está aparecendo aqui. Tá, então como eu falei, eu perco acesso ao chat aqui, eu estou sem telefone no momento, então eu vou ficar falando sozinha com o meu computador, eu não vou ouvir nada do que está acontecendo por aí, mas aí se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação, pode achar uma brechinha, me interromper e a gente já faz isso aqui durante a apresentação, tá bom? Não tenham vergonha, podem ficar à vontade, perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber responder, eu vou responder, e se eu não souber, eu posso ficar com a tarefinha de casa e depois a gente entra em contato e enfim. E aí hoje a gente vai ver aqui nesse mini curso que talvez não vai ter tarefinha para vocês, até poderia ter, mas preferi não. A gente vai falar um pouco sobre cosmologia, sobre o Big Bang e sobre algumas coisas mais, certo? E aí, eu quero começar com essa pergunta, né? Eu coloco essa imagem. Nessa imagem a gente consegue ver um monte de coisas. Dá para ver estrelas, dá para ver galáxias, coisas que estão perto, coisas que estão longe. E quando eu pergunto o que é cosmologia, pode ter alguém que não saiba, né? Mas quando a gente fala de cosmologia, a gente está... logia, estudo e cosmo, mundo, então a gente está falando do estudo do mundo, né? Então seria o estudo de tudo que existe, né? Estudo do nosso universo. E aqui, essa figura, essa imagem, ela mostra um pequeno pedacinho do céu, né? Então, se a gente olha para o céu com um telescópio, a gente vai conseguir ver isso aqui. Hoje em dia, né? Atualmente. Mas esse estudo de mundo, esse estudo do universo, ele começou bem lá atrás, quando a gente conseguia fazer observações com uma lunetinha simples, ou mesmo lá com os gregos antigos, quando essas observações eram feitas somente com os olhos, né? E o mundo que a gente conhecia, o mundo que a gente existia, era constituído, enfim... O nosso mundo era a Terra, uma Lua, Sol, alguns planetas que a gente conseguia ver a olho nu. Isso era o mundo, isso era o universo, e o estudo da cosmologia se baseava nisso, né? A princípio eram mitos e crenças. A gente evoluiu, passou pelo pensamento científico, e hoje a gente tem modelos de universo que vão descrever coisas como estão mostrando aqui nessa figura, né? Descrever como que surgem essas galáxias, como que elas vão estar organizadas no céu, e como surgiu o universo, como ele evoluiu até chegar nas estruturas que a gente tem hoje.
E aí a gente passou por um longo caminho, né? Como falei para vocês, a princípio não dava para fazer imagens assim. Isso aqui é uma imagem do Hubble, que é um satélite atual. Mas no tempo de Galileu, que foi a pessoa que inventou, né, o telescópio, o luneta, como ele chamava, as observações eram feitas da seguinte forma: ele olhava pela luneta e ele desenhava o que ele estava vendo. Então aqui são manuscritos mesmo do Galileu, de quando ele fez a observação das luas de Júpiter. Então, Júpiter seria esse carinha aqui, e ele sempre via 3 pontinhos, 3 astros que acompanhavam Júpiter. E ora tinha 2 de um lado, um do outro, 3, eles estavam todos de um lado, mas iam mudando sua posição. Então, o Galileu observava e desenhava, né? Ele não tinha como fazer ainda registro de imagem. Isso só foi acontecer lá com esse cara aqui, com William Herschel, já no século XVIII para o século XIX, que foi quando teve o desenvolvimento da fotografia, né? Então, as coisas que os astrônomos observavam e que eram desenhadas, eles observavam e desenhavam aquilo que viam, puderam passar a ser registradas em fotografias, que naquela época era fotografias em placas de vidro, nada como nossos celulares hoje, que a gente tem câmeras super, super potentes, né? Então, essa ideia que eu quero passar aqui é só da evolução do nosso conhecimento acerca do que é mundo, né? O que o homem vai entendendo sobre o que é o universo, e à medida que o tempo vai passando, essa nossa concepção vai aumentando até a gente chegar aos dias de hoje. Uma pessoa que deu uma importante contribuição aí para a gente conseguir entender a dimensão do universo foi a Henrietta Leavitt. Ela estudava um certo tipo de estrelas, são estrelas cefeidas, que têm um período de variabilidade, né? Então, você está olhando lá uma estrela cefeida, ela vai aumentar o seu brilho e depois diminuir. E ela faz isso periodicamente. E tem uma relação entre o quão forte é essa luminosidade e o tempo que ela leva para aumentar o brilho e diminuir. A Henrietta Leavitt, então, ela estabeleceu essa relação aqui entre o período e a magnitude, que está relacionado com a luminosidade da estrela, e a partir dessa relação a gente conseguiu, pela primeira vez, determinar a distância que essas estrelas cefeidas estavam de nós, né, dos observadores aqui na Terra. Eu vejo que aqui a gente já está falando de século XIX, século XX. E baseado nesses estudos da Henrietta, e também em estudos feitos pelo Vesto Slipher, que ele conseguia determinar a velocidade, né? Você conseguia determinar se uma fonte que a gente estava observando, uma fonte de luz, ela estava se aproximando ou se afastando da gente, ajudou aí para que o Hubble, que leva aí o nome da lei de Hubble, hoje em dia, lei de Hubble-Lemaître, usasse essa relação da Henrietta para estudar uma estrela cefeida que estava em uma das maiores nebulosas da época, que estava na constelação de Andrômeda, e ele calculou a distância dessa nebulosa com esse valor aqui, né, 1.400.000 anos-luz. E qual foi o impacto disso na época que aconteceu, né? Isso aí a gente está falando da década de 20, 1920, por aí. Até essa época, se acreditava que o universo, tudo o que havia, era um conjunto de estrelas que estavam distribuídos na forma de um disco, né? E tudo que existia era isso, era esse conjunto de estrelas. A gente tinha nosso Sol, obviamente, com os planetas, e tinha essa outra distribuição de estrelas nessa forma de disco. Seria isso, o nosso universo. Quando o Hubble estima essa distância da cefeida como 1.400.000 anos-luz, a gente é como se ele tivesse visto assim, olha só, sabe essa distribuição de estrelas, vocês estão falando aí que é tudo que existe? Essa cefeida que eu observei, ela parece que está longe, como se ela estivesse fora dessa distribuição de estrelas que a gente chamava de nossa galáxia, né? A galáxia, a Via Láctea. E foi a partir dessa época que
que foi estabelecido a existência de universos ilhas. Nessa época a gente estava chamando aí de universos ilhas. Existe um grande debate a gente vai estudar, né, a história da física, e que fala desse grande debate que aconteceu. E de um lado a gente tinha Hubble defendendo que existiam outros universos ilhas, e tinha outros astrônomos defendendo que tudo que existia estava só nesse nosso disco de estrelas, seria algo assim. Então, a partir do Hubble, a partir da década de 1920, é que a gente consegue dizer que existem outros universos, e aí esses universos ilhas são o que hoje a gente conhece como galáxias, né? Então, existia a nossa galáxia e também outras galáxias que estavam mais distantes e distribuídas aí ao longo do universo. Então, somente nessa época é que a gente tem um universo que pode ser representado por aquela figura que eu mostrei lá no início para vocês, né? Que é uma distribuição de galáxias e estrelas aí pelo céu. E só falando em questão de distância astronômica, esse slide aqui, eu sempre estou usando ele. Quando a gente fala de 1 ano-luz, a gente está se referindo à distância, certo? Não é tempo. A gente está falando de distância. Então, eu estou querendo dizer qual a distância que a luz percorreu se ela viajou aí durante 1 ano. Né? Então, a gente sabe que por segundo a luz viaja 300 mil quilômetros. É só fazer uma continha aí de quantos segundos tem 1 ano. E a gente vai ver que a luz percorre essa distância aqui em 1 ano. Então, quando eu digo que um objeto está a 1 ano-luz, eu estou falando que ele está a essa distância de nós, por exemplo. Né? O Sol, ele está a 8,3 minutos-luz, né? Então, da mesma forma que a gente está usando o ano-luz, a gente pode usar isso em minutos, segundo-luz. O que quer dizer que a distância que a luz tem que percorrer para sair do Sol e chegar aqui na Terra é de cerca de 8,3 minutos. A Lua já está um pouco mais perto, e aí a gente vai ter a distância do centro da Via Láctea até a sua periferia como cerca de 26 mil anos-luz, e note só, né, aqui a gente está falando do raio, né, então se a gente multiplica isso por 2, a gente tem o diâmetro da nossa galáxia Via Láctea, que é cerca de 50 mil anos-luz. Esse valor que o Hubble achou aqui, dessa Cepheid, era 1.400.000 anos-luz. Então, muito mais distante do que toda a extensão da nossa galáxia. Esse resultado aqui do Hubble, ele está superestimado, né? O valor atual dessa Cepheid que ele estudou seria de mais ou menos 700 mil anos-luz, mas ainda assim, muito maior do que os 52 mil anos-luz que tem toda a extensão da nossa galáxia. Então, de fato, o Hubble, ele conseguiu, a partir dos estudos da Henrietta, ele conseguiu mostrar que existia mesmo esses universos ilhas, né? Outras galáxias além da nossa. E a galáxia que está mais perto da gente é a galáxia de Andrômeda, que está a nada mais, nada menos que 2,5 milhões de anos-luz de distância, né? Então, a coisa que está mais perto está super, super longe ainda. E aqui tem um vídeo que é para a gente ter uma noção melhor dessas distâncias, né, de anos-luz, porque ali eu mostrei que o Sol está a 8,3 minutos-luz, que a gente tem Andrômeda, mas vamos fazer um zoom out, né? Vamos sair aqui da Terra e ver de que distâncias astronômicas eu estou falando quando eu quero estudar cosmologia, né? Porque para estudar, por exemplo, o Sol, o Sistema Solar, a gente está falando aí de minuto-luz, ou de uma unidade astronômica, que seria da Terra até o Sol, aí você vai contar quantas unidades astronômicas tem daqui até o fim do Sistema Solar. Mas isso é pequeno, quando a gente fala de cosmologia. Então, as escalas que a gente usa em cosmologia, ou a gente ainda não vai usar nem ano-luz, a gente vai usar uma coisa que se chama parsec, que aí já vai ter vai ser equivalente a uma certa quantidade em anos-luz, né? Mas a gente começa com esse zoom out, a gente sai da escala de centímetros e da escala humana, né? Uma pessoa na Terra, e a gente vai saindo disso. Aí vocês vão notando aqui essa distância que vai aparecendo, né? Sempre é o equivalente ao tamanho
dessa barrinha aqui, que a gente está da ordem de quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros, 10 mil quilômetros, que seria o diâmetro da Terra, 100 mil quilômetros até a Lua, que era 1,3 minuto-luz, né? 100 milhões de quilômetros, até o Sol são 150 milhões de quilômetros, que é o 8,3, 8 minutos-luz, mais ou menos. A gente está falando de bilhões de quilômetros, trilhões de quilômetros, e a gente ainda nem saiu do sistema solar. Um ano-luz, e aí 10 anos-luz a gente vai ter as estrelas mais próximas, 100 anos-luz, 1000 anos-luz. E aqui da ordem de 100 mil anos-luz seria a galáxia, né, a Via Láctea. Aí vê, cada pontinho desse vai se tornando uma galáxia, até 1 bilhão, 10 bilhões de anos-luz. E aí, só nota, né, a gente foi saindo de coisinhas muito pequenas para coisas muito, muito, muito grandes. Então, quando a gente está tratando de escalas desse tipo aqui, de 10 bilhões de anos-luz, a gente está falando de universo observável, que tem cerca de 46 bilhões de anos-luz, certo? Mas aí a gente começa a ver grandes estruturas. Quando a gente fala de grandes estruturas em grande escala no universo, a gente está falando disso aqui. Dessa coisa que a gente pode chamar também de teia cósmica, que se a gente voltar um pouquinho, vai vendo só. Cada pontinho desses vão ser galáxias, né? Vai prestando atenção o que vai acontecendo quando as galáxias começam a se juntar. Deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui. Aqui. Isso ainda é dentro da galáxia, né? Aqui a gente vai sair e vai ter uma galáxia. Algumas outras galáxias. Percebe o que elas vão fazendo? Elas vão fazendo filamentos assim, ó. Cada pontinho desses aqui é uma galáxia. E elas vão se distribuindo aqui pelo universo, né? A gente vai ter lugares que vai ter mais concentração de galáxias, lugares com menos concentração de galáxias. Até que forma essa super teia gigante, onde sempre esses lugares aqui vão ter mais galáxias aglomeradas, e esses lugares mais escuros aqui vão ter menos galáxias aglomeradas, de tal forma que quando a gente chegar naquela escala de 10 bilhões de anos-luz, que seria esse tamanho aqui, né? O universo observável seria mais ou menos esse tamanho todo, 46 bilhões de anos-luz é o que a gente está falando de estrutura em grande escala do universo. E aí, nessas escalas, a gente pode considerar que o universo tem uma distribuição homogênea e isotrópica. O que quer dizer que não importa onde e quando você esteja, de todos os pontos que você olhar o universo, você vai sempre medir as mesmas características e não importa a direção, não importa de onde você faça, você vai sempre ter as mesmas características para esse universo. Ok. Isso é o macro, né? Então, a cosmologia, ela vai estudar com isso, vai lidar com esse tipo de coisa, lidar com as estruturas em grande escala e vai buscar entender como foi que as coisas chegaram nesse nível, né? Como que elas conseguiram, como que a matéria conseguiu se organizar para ficar distribuída dessa forma, ter esse padrão de distribuição, essa grande teia cósmica, que é uma distribuição homogênea e isotrópica, quando a gente vai para grandes escalas. Óbvio que se a gente olhar em escalas menores, a gente não vai ver uma coisa homogênea e isotrópica, né? A gente vai ver aquelas coisas mais espaçadas, a gente vai ter uma galáxia aqui, outra ali. Numa imagem desse tipo aqui, por exemplo, aqui vai ter aglomerados de galáxias que são o quê, né? A gente tem diversos tipos de galáxias. O Hubble, ele além de identificar essa Cefeida que estava fora da nossa galáxia,
ele também conseguiu fazer muitas observações de galáxias e conseguiu classificar elas entre elípticas, que vão ter esse formato aqui, mas dessa forma, ou galáxias do tipo espirais, né? Espirais e espirais com barra. Então, o Hubble, ele classificou as galáxias e também identificou que essas galáxias, elas podem estar, elas podem fazer parte de algum sistema. Então, podem existir pares de galáxias. Então, por exemplo, a gente tem a nossa galáxia Via Láctea, a gente tem galáxias satélites que estão ligadas a nós gravitacionalmente, como a pequena e a grande nuvem de Magalhães. A gente pode ter grupos de galáxias, e aí no nosso grupo local tem a Via Láctea, com as suas galáxias satélites. A gente tem Andrômeda, que está no grupo local, com outras galáxias satélites e outras galáxias menores nesse grupo. Quando a gente diz que as galáxias, elas estão aglomeradas em grupos, ou aglomerados, ou superaglomerados, a gente está querendo dizer que elas estão ligadas gravitacionalmente, né, que velocidade de dispersão delas, se elas estão se afastando ou se aproximando umas das outras, esse movimento ele vai ser ditado pela gravidade que existe entre esses corpos que estão ali ligados. E aí a gente viu que elas vão se aglomerando em pares, grupos, aglomerados, superaglomerados, até chegar nas grandes estruturas, né? Que é aquela última imagem lá da teia cósmica que a gente viu. Simone, tem uma pergunta aqui. Ok. Pode falar. É a pergunta do Rafael Pereira Santana. Ele disse, muito interessante conhecer essas distâncias. Talvez por eu ter chegado atrasado, mas como são as metodologias para calcular essas distâncias astronômicas? Tá, eu realmente não falei, Rafael. Eu só citei um exemplo, que é como a Henrietta Leavitt chegou a medir distância, certo? Que o que ela percebeu é que existe um tipo de estrela Cefeide, e aí, dependendo de qual distância a gente está falando, vão ser relações diferentes para obter distância, certo? No caso de estrelas cefeidas, que são objetos que a gente encontra na nossa própria galáxia, a gente pode usar a relação entre período e luminosidade. De que forma, né? A luminosidade da estrela vai estar relacionada com o período, e essa luminosidade, que é o que a gente, de fato, a gente não consegue medir diretamente, a gente mede fluxo, né? Então, a gente recebe um fluxo de luz aqui no nosso detector, um fluxo por unidade diária. E a gente consegue estabelecer a distância que essa fonte está de nós, de acordo com essa medida do fluxo. Então, uma forma de fazer isso é usando estrelas cefeidas, que são objetos mais próximos. Mas dá para você estimar a distância usando, por exemplo, supernovas. E aí já vai entrar uma outra coisa que é módulo de distância. Mas existe uma coisa que a gente chama de escada cósmica, que a gente usa um objeto para calibrar o próximo. Então, se você quer estimar a distância de uma supernova, você primeiro calibra ela com o Cefeida. Então, você vai observar uma Cefeida que está próximo de uma região de supernova, aí você consegue calcular a distância dessa Cefeida, você calibra a supernova para poder estimar a distância da supernova. Nesse caso, a gente só precisa de geometria, né? Relação entre ângulos, fluxo, o fluxo que a gente recebe no telescópio, mas quando a gente parte para usar outros observáveis, como, por exemplo, supernovas, que eu acabei de dizer, a gente precisa de algo mais, que é o que a gente chama de modelo cosmológico. A gente vai ver um pouquinho disso mais na frente. Posso ir? Pode ir, sim. Por enquanto, só essa pergunta. Tá bom, então a gente agora falou de todo esse universo, né, com muitas e muitas galáxias organizadas em grupos ou aglomerados ou grandes estruturas, e a próxima pergunta que a gente pode fazer é, ok, mas esse universo aí, ele tá parado, como que é isso, né? Se a gente for ver a construção do conhecimento, seria, ok, tem o universo, tá parado, não tá, como que a gente pode identificar se toda essa grande estrutura chamada universo,
ela está parada, né? As galáxias, elas estão distribuídas de tal forma e elas vão ficar nessa posição para sempre, ou como que vai ser isso? E aí entra em cena uma técnica que também foi aprimorada no final do século XIX e início do século XX, que foi a espectroscopia. Então, o que é que acontece na espectroscopia? A gente tem a luz, né, que quando passa por um prisma, ela é decomposta em todo o espectro. Se a gente coloca essa luz para passar por um gás quente, por exemplo, o que vai acontecer com esse espectro é que vão aparecer linhas de emissão, né? Então, os elétrons das últimas camadas, eles vão perder energia, né? A gente vai emitir uma radiação em um certo comprimento de onda. E isso vai depender, por exemplo, de qual elemento está aqui dentro. Quando a luz passa por um gás frio, o que acontece? Ela, na verdade, ela absorve energia, né? Os elétrons, eles vão absorver energia, na verdade, o que é que acontece? A luz emissão é quando essa luz perde energia ao passar por esse gás quente. Gente, estou confundindo, me ajudem. Emissão e absorção. Quando a luz passa por um gás frio, vai acontecer a absorção em linhas específicas do espectro, né? O que quer dizer que nesse comprimento de onda aqui, o elétron, ele absorveu energia e foi para um nível mais alto. E aqui aparece essa falha no espectro de luz, né, contínuo. Ao contrário, acontece aqui, né? Quando a luz passa por um gás quente, por exemplo, o gás que existe na galáxia, no meio intergaláctico, que a gente chama, o que acontece é que esses elétrons, eles vão decair para um nível mais baixo de energia, e essa energia que eles estão emitindo vão aparecer no espectro como essas linhas mais brilhantes aqui, específicas. E tudo isso depende de qual elemento químico a gente está falando que vai existir nesse gás quente ou nesse gás frio, né? Então, vão aparecer linhas de emissão ou absorção, dependendo de qual objeto, ou de qual elemento está presente ali. E a gente sabe isso em laboratório, né? A gente sabe qual o espectro, por exemplo, de sódio, de mercúrio, de lítio. A gente sabe onde exatamente tem que acontecer as linhas de emissão e as linhas de absorção. E aí entra em cena o efeito Doppler, né? Que a gente sabe, por exemplo, que quando acontece com o som, tipo, se tem uma fonte que está em movimento se aproximando de mim, eu vou ouvir esse som cada vez mais agudo, e quando ela se afasta, eu vou ouvir cada vez um som mais grave. Então, o mesmo vai acontecer com a luz que está vindo em nossa direção. Se essa fonte que está emitindo luz, ela estiver se afastando de nós, essas linhas de absorção, por exemplo, ou linhas de emissão, elas vão estar sempre deslocadas para o vermelho, que são comprimentos de onda maiores. Por outro lado, se é uma fonte de luz que está se aproximando de nós, o que acontece é que essas linhas de emissão ou de absorção, elas vão ser deslocadas para o azul. Então, quando a gente faz a espectroscopia de galáxia ou de estrelas, por exemplo, a gente vai observar um espectro que corresponde a um determinado elemento, mas com as linhas deslocadas, ou para o azul ou para o vermelho. E, de acordo com esse deslocamento, a gente consegue dizer se é uma fonte que está se afastando ou se aproximando de nós. E aí, o que aconteceu, né? O Hubble também fez esse estudo de espectroscopia para diversas galáxias, e com isso ele conseguiu ter o espectro de diversas galáxias e conseguiu, a partir da posição dessas linhas de emissão e absorção, determinar se essas fontes determinar a velocidade das fontes, né, se elas estavam se afastando ou se aproximando de nós, e usando a técnica de Cefeidas, ele também conseguia dizer a distância
que essas galáxias estavam. Então, no fim das contas, ele conseguiu fazer um gráfico que dava uma relação entre distância e a velocidade com que essa galáxia estava se afastando. E ele obtém uma relação linear, o que significa que quanto mais distante a galáxia estava, mais alta era a sua velocidade de afastamento, né? E seria uma coisa desse tipo aqui. Isso foi a primeira evidência que a gente teve para um universo em expansão, né? Então, a gente não tem um universo que está parado, mas a gente tem um universo que está crescendo. E quanto mais longe as coisas estão de nós, mais rápido elas se afastam de nós. Isso foi o que o Hubble ele conseguiu ver lá em 1929. Então, seria uma coisa desse tipo aqui. As galáxias, elas vão se afastar, e quanto mais longe elas estiverem de nós, mais rápido elas vão fazer isso. Aí, qual uma coisa intuitiva de se pensar diante disso? Né? Se as coisas hoje estão se afastando, talvez no passado elas já estiveram mais próximas, né? Mas antes da gente falar disso, é importante dizer que por essa época aí também, o Einstein ele já tinha desenvolvido a teoria da relatividade geral, que foi lá em 1915, 17. Só que o modelo de universo de Einstein era o seguinte: é um universo que tem matéria, vai ter uma geometria esférica, mas ele é um universo estático. E o Friedman, ele já tinha proposto algumas soluções para as equações de Einstein, dizendo: Einstein, você não precisa colocar essa constante cosmológica aí para deixar seu universo estático. Existem soluções de dinâmica, né, que o universo cresce, muda de tamanho. E o Einstein, ele não curtiu essa ideia do Friedman, até que o Hubble mostrou, né, com as observações, que de fato isso acontece, que de fato as coisas estão em movimento no universo e que as galáxias se afastam e que, portanto, esse universo não é um universo estático, é um universo que muda de tamanho. E aí o Einstein fala que o maior erro da vida dele foi tentar fazer um universo estático quando não precisava disso, né? E aí, pois bem, se as coisas estão... Pode interromper? Tem duas perguntas, a Niara vai conduzir. Tá. Temos uma do Guilherme Almino, sobre as galáxias estarem algumas em grupos e algumas mais próximas umas das outras, significa que as galáxias possuem órbitas, assim como os planetas possuem órbitas? Isso. Exatamente. A segunda pergunta é da Poliana. Na técnica de espectroscopia, a luz analisada é quantizada de alguma forma? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como assim quantizada de alguma forma? Se a pessoa quiser falar também, por mim, tudo bem. A gente também, sintam-se à vontade de abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, não. Se quiser me repetir a pergunta, por favor. Porque eu não entendi em qual sentido está falando. Quantizada em que sentido? Talvez quando a gente está falando de quanta de luz? Eu acho que sim. Acho que é nesse sentido, sim. Ela falou assim, se seguiria algum princípio de confinamento. Confinamento? Isso, confinamento. Não sei. Bom, a gente tem mais duas perguntas aqui. Uma do Douglas. A utilização das galáxias espirais influenciam, de certa forma, os cálculos de expansão? Se é espiral, não, acho que não. Com relação à expansão do universo, não. Tanto faz qual a galáxia. Mas eu acho que... não tenho certeza do que vou falar. Mas eu vou falar o que eu sei. Né? O que eu sei é que com galáxias espirais,
essa velocidade de afastamento delas, ela é obtida através da velocidade de dispersão, de rotação dessas galáxias, né, porque elas vão ter esse movimento. Eu não sei como que faz isso com as galáxias elípticas, porque elas não têm esse movimento, mas eu posso ver depois qual a influência aí da forma da galáxia, né? Se é elíptica ou espiral nesse cálculo. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é que todas as galáxias que existem no universo vão experimentar a expansão do universo, independente de como ela seja, se seja elíptica, se seja espiral, do que seja. Ok, os cachorros da vizinha começaram a latir, tá? Então, se ouvirem cachorros é por causa disso. Uma outra pergunta aqui é do Rafael. Uma vez que as galáxias têm órbitas, elas orbitam em torno de algum astro maior, mais massivo que as galáxias? Não necessariamente, seria em torno do centro de massa do sistema. Só que a gente está falando de um sistema bem grande, assim, né? Tipo, a gente tem Ok, não existe um objeto mais massivo do qual eles giram em torno. Seria o centro de massa do sistema, que é formado por todas essas galáxias, mas, normalmente, no centro de aglomerados, a gente vai encontrar mais galáxias elípticas, porque, normalmente, elas são galáxias maiores. Então, seria mais ou menos assim, a gente vai ter uma distribuição de galáxias, de tal forma que as elípticas ficam mais pelo centro e as outras galáxias, digamos, espirais, ficam mais na periferia, e esse movimento vai acontecer com o centro de massa de todo esse sistema, de acordo com o centro de massa de todo esse sistema, não de um objeto específico. A última pergunta, aparentemente, é do Alexandre. Aí ele coloca: a junção das galáxias remete ao átomo primordial? Como elas se afastaram, elas deveriam estar juntas antes, certo? Isso. É justamente isso que foi intuitivo de se pensar nessa época do Hubble, né? Que se as coisas naquela época lá, 1929, estavam se afastando, era natural pensar que no passado elas vieram todas de uma mesma origem, né? E aí, isso é o que vai acabar construindo o modelo do Big Bang, de que as coisas todas tiveram origem em uma região bem pequena do espaço-tempo, que aglomerava toda a matéria e energia do universo. Então, obviamente, as coisas não estavam na forma que tem hoje, né? Não eram galáxias, muito menos estrelas. Era um plasma lá primordial, em que a gente tinha radiação misturada com partículas elementares, né? Os quarks, por exemplo. Tudo isso confinado numa região muito, muito pequena do espaço-tempo, que por algum motivo, que a gente não sabe qual, começou a crescer loucamente, né? Começou a expandir. Então, eu não sei se a gente fala de um átomo primordial, mas a gente diz que tudo começou dali, daquele ponto inicial, que tinha toda a matéria aglutinada numa região bem pequena, e por isso, então, era bem quente, né? Você imagina, tudo está contido num lugarzinho ínfimo, deveria ser bem quente por ali. E é justamente isso que constrói, né, esse cenário da teoria do Big Bang, ou do modelo do Big Bang, que é lá no início. A gente vai ter esse plasma aí de... Gente, me dá só um minutinho, porque tem um celular tocando loucamente aqui, não tem ninguém que possa desligar para mim. Só um momento. Fica à vontade. Voltei. Desculpem. Tá, então, nesse início, a gente vai ter lá a radiação junto com a matéria, né, em forma de partículas elementares, que são os quarks, todos reunidos aí numa coisa muito pequena, numa região muito pequena do espaço-tempo. E aí acontece o que a gente chama de inflação, né, que é quando o universo ele cresce de tamanho muito, muito rápido. Essa expansão aí inicial, ela é exponencial, né? Então o universo passa de
acho que da ordem de 10 a menos, não sei exatamente, 10 a menos 30 e alguma coisa de centímetros para 10 a 120 e tantos, né? Ele cresce muito mais que 100 vezes exponencialmente, num intervalo de tempo, assim, 10 a menos 35, 10 a menos 32 segundos. É muito, muito rápido. E aí, nessa coisa que o universo cresce exponencialmente, esses quarks, eles vão formar as primeiras partículas, né? Formam os nêutrons, os prótons, e vai ter uma coisa ali também junto, que eu vou dar um spoiler agora, a gente vai falar melhor depois, mas além dessa matéria aqui, também tem matéria escura, tá bom? Então, forma essas primeiras partículas, nêutrons, prótons, e vê só, é muito curto, então da ordem de 10 a menos 32 até a ordem de 0,01 segundo, o universo cresceu pra caramba e formou as primeiras partículas. E aí, o que é que acontece, né? A gente estava vendo o seguinte, que todas essas coisas, elas estão aglutinadas ali no início, e, portanto, estava muito quente, muito denso, mas começou a expandir. Nisso que começou a expandir, essa temperatura começa a diminuir, até que vai chegar um ponto ali, mais ou menos os 3 primeiros minutos do universo, e que a temperatura baixou o suficiente para a gente conseguir formar os primeiros núcleos, que foram hidrogênio, hélio, e talvez um pouquinho de lítio, que é quando a gente chama de... é o que a gente chama de nucleossíntese primordial, né? Que é quando foram formados os primeiros elementos, os elementos leves. Mas a gente não tinha uma temperatura baixa o suficiente para permitir formar mais elementos. Isso aqui ainda era muito quente e a radiação ela interagia muito forte com esses núcleos e acabava quebrando essas ligações, né? Só quando o universo cresce mais, e aí já se passaram cerca de 380 mil anos, é que a temperatura vai diminuir o suficiente, e aqui ela, agora eu não sei um número com relação a tamanho, mas aqui, aliás, com relação à temperatura, mas aqui quando a gente chama de primeira luz, que é quando formam-se mesmo os átomos, a temperatura é de cerca de 3.000 Kelvin, certo? Então, quando a temperatura está ali cerca de 3.000 Kelvin, a gente consegue formar átomos mesmo de hélio e hidrogênio, que a gente só tinha os núcleos de hidrogênio e hélio. Então, a gente consegue formar esses átomos e a radiação ela não é mais energética o suficiente para quebrar esses átomos. Né? É uma radiação que consegue viajar livremente, a gente chama isso de primeira luz, que seria quando tem a radiação cósmica de fundo, que veio se propagando por todo o universo e a gente consegue observar hoje. Vai ter um período aí meio dark no sentido que a gente não sabe muito bem como as coisas aconteceram, porque a partir desses primeiros elementos, desses primeiros átomos, vão se formar as primeiras estrelas, das primeiras estrelas vão se formar as primeiras galáxias, e aí vai evoluindo, né, o universo, vai formando, enfim, estrelas, galáxias. Travou aí, pessoal? Para mim deu uma travada aqui, achei que era minha internet. Para mim também. Eu acho que a internet aqui também. ter caído. Vou esperar um Ô, Brito, pouquinho, fala né, com até ela. voltar. Deixa eu ver aqui.
Só falta acontecer que nem na aula de Física 2. Caiu a aula, o professor continuou dando aula durante uns 30 minutos. Gente, estou aguardando ela ver a mensagem aqui. Chegou a mensagem para ela? Chegou. A gravação tá com quem? Comigo. Será que quer parar para depois continuar? Beleza.